Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Sniper e vamos falar sobre o Ceará demitindo o técnico Lúcio Gonzalez. A gente vai falar, Lucas, foi em comum acordo. Sim, comum acordo entre o pé da diretoria do Ceará e a bunda do Lúcio Gonzalez. Gente, foi uma demissão basicamente, né? Se ele não pedisse para sair, se fosse assim mesmo, né? Iam demitir ele. Não tem mais esse negócio de limite de demissão de técnicos. E o fato é que o Ceará entrou no modo de desespero, né? Eles foram fazer a contratação do Lúcio Gonzalez após a saída do Marquinhos Santos. O desempenho foi bem pior, porque o Marquinhos Santos, por mais que não fosse um técnico brilhante, ele é um técnico que tem mais experiência, está mais acostumado a comandar uma equipe do que o Lúcio Gonzalez, que fez no Ceará seu primeiro trabalho como técnico profissional. E fazer isso no meio da temporada, no meio da confusão, com tanta pressão em cima do cara por resultado, já que o Ceará estava ali no limite da zona de rebaixamento e agora está na zona de rebaixamento, foi uma ideia terrível da diretoria do Ceará. E agora ficou numa situação complicada, faltando ali umas 4 rodadas mais ou menos, de vida ou morte para os clubes, né? Basicamente cada ponto conta e o Ceará está ganhando muitos poucos pontos, né? O Atlético Goianiense tem conquistado mais pontos recentemente, o Cuiabá também. Então assim, a situação do Ceará agora fica mais dramática e eles tomam essa decisão de demitir o Lúcio Gonzalez, que é um técnico muito inexperiente para assumir um clube da Série A nesse momento, nessa altura do campeonato e nesse contexto. Talvez fosse uma contratação de início de temporada, lá para estadual, por exemplo, aí poderia ser interessante ter tempo para trabalhar, ele poder se desenvolver um pouco, conhecer o elenco, mas o cara tem que conhecer o elenco, né? Tem que aplicar as ideias táticas dele, né? No meio do caminho, com o time numa situação complicada, aí era pedir demais para ele. E no final das contas é uma contratação que foi assim bem questionável no início e agora paga bastante seu preço. E agora fica aquela dúvida enorme, né? Quem que o Ceará vai contratar após a demissão do Lúcio Gonzalez? Já tem gente que tem a pachorra de falar o nome do Lisca doido. Olha, eu fiz um vídeo agora recentemente dele sendo demitido do Avaí. A única vitória que ele teve foi contra o Atlético Mineiro do Cuca. E assim, tirando as 6 derrotas seguidas, o Avaí tá agora quase enfiado na zona de rebaixamento, quase empregado na Série B. E muito se deve também ao trabalho do Lisca doido, que era pior do que o do Barroca, entende? O Lisca doido é um técnico com péssimo repertório ofensivo e só vai conseguir produzir no ataque se fizer a defesa uma peneira. Isso é o histórico do Lisca doido recentemente na Série A. Ele não tem um bom trabalho na Série A há muito tempo, né? E no final das contas, né, não há muitas opções disponíveis. E eles, não sei quem que eles vão contratar, mas eu acho que o Lisca seria uma ideia muito ruim. E aí fica a situação, porque quem que assume uma equipe na 17ª posição, faltando 4 rodadas, com uma pressão absurda para conseguir esses resultados? Então assim, Ceará se enfiou numa situação bem complicada. Eu acho que se eles quiserem se manter na Série A, o Lisca não deveria ser uma opção. E agora resta saber o que eles conseguem ali assinar um contrato. Não sei se o Anderson Moreira ainda está disponível, né? Porque ele foi demitido do Bahia um tempo atrás. Talvez o Anderson para esse momento seja um cara muito mais adequado do que o Lisca. Eu acho que assim, as opções são poucas e o Ceará precisa de pontos rapidamente, precisa de um técnico que consiga ali, pelo menos arrumar um bom contra-ataque, arrumar um pouquinho a casinha. Eu acho que o Anderson faria isso de maneira assim, faz o feijão com arroz básico, né? Foi assim que ele subiu o Botafogo para a Série A e acredito que é assim que ele pode talvez salvar o Ceará. Isso se eu estou cometendo a bobagem de falar de um técnico que já está empregado, mas o Ceará, eu acho que ele cavou muito desse problema, porque muito do desempenho ruim do Marquinhos Santos, não que eu acho um gênio tático, mas era porque ele estava se dividindo entre as Copas. Ele estava acho que na Sul-Americana, ainda tinha a questão da Copa do Brasil. Então, assim, ele estava se dividindo nas Copas, haviam focos diferentes e o Brasileirão acabou um pouco escanteado. Com isso, o desempenho no Brasileirão caiu. Talvez se ele com foco total no Brasileirão, os resultados fossem melhores do que o do Lúcio Gonzalez. Então, essa é a notícia. Lúcio Gonzalez demitido do Ceará. Vamos ver quem será o novo técnico da equipe nordestina. A situação é complicada, o time corre sério risco de rebaixamento. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.